Israel anuncia que pode ter matado o líder ou um dos líderes do Hamas, que é considerado aí um dos responsáveis pelos ataques do Hamas, pelo atentado do Hamas lá em 7 de outubro de 2023. Será que é real e será que agora o conflito vai cessar? Vai acabar? É o que a gente vai ver hoje, que a gente vai ver nesse vídeo. Então vamos lá então para a notícia. A questão é que Israel, em bombardeios, tem bombardeado Gaza, porque a gente tem falado também de Israel atacando o Líbano e sendo atacado também pelo Hezbollah. A gente falou recentemente da Síria e a gente falou dos preparativos de Israel para uma resposta ao Irã. Mas o grande foco, que é Gaza, que é a Palestina, continua. É uma guerra que já matou cerca de 42 mil palestinos, a maioria de civis. A gente não precisa mais ficar falando tanto desses números aqui, acho que isso está muito claro para todo mundo. E Israel, em uma investida, inclusive esses dias ontem, né, teve um ataque a um hospital em Gaza, e mais um hospital, e deixou muitas pessoas mortas, feridas e desabrigadas sem ter para onde ir. Na verdade, Gaza já não tem mais lugar seguro, né? Já há muito tempo. Isso está começando a acontecer com o Líbano também. Israel, então, anunciou que pode ter matado um dos líderes, uma das grandes lideranças, mentoras do que aconteceu lá no 7 de outubro do Hamas, que é o Yahya Sinwar. E, bom, um pouquinho da história do Yahya Sinwar para vocês é que ele ficou preso em Israel por cerca de mais de 20 anos, se eu não me engano, e ele foi solto só em 2011, depois de uma troca de reféns, né, entre Israel e o Hamas. Bom, significa que agora, se confirmada a morte do Yahya Sinwar, desculpa, o nome às vezes é difícil de falar. Significa que vai acabar o conflito? Será que agora Israel conseguiu, cada dia mais Israel consegue um ataque maior, já matou líderes importantes do Hezbollah, líderes importantes do Hamas, mais um agora que é considerado talvez aí por Israel o grande mentor, que era o maior foco de Israel. Israel nunca escondeu isso, era o maior foco de Israel nas suas investidas em Gaza. Será que o conflito acaba? Bom, primeiro, a morte de um dos líderes, ou até mesmo se tiver a morte do grande líder, ou de todos os líderes, não significa que o movimento acabou. Não significa que o grupo acabou. Ele sai, logicamente, mais enfraquecido, mas isso também pode gerar um efeito contrário, um efeito de repulsa do próprio Hamas. Agora, uma outra coisa importante: tendo matado as principais lideranças do Hamas, será que Israel mantém aquela justificativa que ela faz desde o início, de que ela está ali para salvar a população civil da Palestina contra o Hamas? Toda aquela concepção que a gente vê falando de Israel, que julga que o Hamas utiliza as pessoas como escudo humano, e a justificativa de Israel é simplesmente acabar com o Hamas. A gente sabe que o Hamas não é flor que se chega, a gente sabe que o Hamas ele tem atitudes bem pesadas ali na Palestina. Israel tem utilizado a mesma justificativa em relação ao Hezbollah, mas será que Israel agora vai parar quando ela consegue matar as principais lideranças do Hamas e enfraquecer muito o Hamas? Se você está ligado aqui no canal, se você sabe do que a gente fala aqui, das nossas críticas, inclusive, dos nossos estudos, mais importante do que tudo, a gente sabe que existe um projeto de Estado de Israel. Um projeto de Estado que é um projeto sionista, tá? E aqui a gente não está falando da população civil de Israel que sofre com a guerra, que sofre, que é ferida, que tem familiares mortos, que são mortos pela guerra, assim como na Palestina. A gente está falando de uma política construída de Estado ao longo do século XX, que na verdade começa no século XIX, essa política. A gente já falou aqui sobre o que é sionismo, a proposta, o projeto do século XIX do sionismo. Então, se você entende que há uma política sionista
E é muito bom que se diga em todos os vídeos que eu vou falar disso, que sionismo não é semitismo, que sionismo é projeto de Estado nacionalista, ou ultranacionalista, que é o nacionalismo judeu. Se você entende isso, você sabe que essa guerra não vai acabar. Ela não acabou ao longo do século XX. O que a gente está vivendo hoje é mais um conflito, talvez dos mais pesados que a gente viu entre Palestina e Israel, mas que é um conflito dentro de uma guerra que acontece desde 1948. Compreenderam? Então há uma proposta, por mais que de repente você tenha um cessar-fogo, suponhamos que a gente tenha um cessar-fogo nesse momento. É um cessar-fogo, mas que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30 anos, a gente vai voltar a ter outros conflitos. Por quê? Porque existe uma política de Estado sionista. E essa política de Estado sionista mostra o expansionismo de Israel no Oriente Médio. Não é uma questão simples de derrotar Hamas, Hezbollah, não é uma questão simples. Há uma política de expansão. É uma política que a gente vai chamar de colonialismo de Israel. Então é só você ficar de olho nisso. Você perceber que a morte de lideranças, os ataques não cessam necessariamente a longo prazo. Pode, de repente, você ter cessar o ataque, porque existe uma pressão, inclusive, mas você pode ter, inclusive, pressão dos Estados Unidos, mas que a guerra continua, você tem batalhas nessa guerra, compreenderam? Então, é isso. Isso não tem nada a ver, acho que é importante mesmo destacar, com o povo de Israel que sofre com essa guerra. A gente está falando de uma política de Estado, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que a gente tenha falado aqui e a gente vai cobrindo, vai falando sobre esses assuntos aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!